Alô amigos, alô amigas, meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sejam bem-vindos aqui ao canal do Seja Franca, Centro Espírita Joana de Ângeles, da cidade de Franca, para a nossa reunião habitual das segundas-feiras, nosso momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, sobre a vida de uma maneira geral e tudo aquilo que possa nos trazer esclarecimentos. O nosso assunto de hoje são as 5 partes do Evangelho. Nós podemos dividir o Evangelho em 5 partes, dizem os Espíritos, e vamos passar por essas partes do Evangelho e verificarmos o aproveitamento de cada uma delas na nossa vida. Pedimos aos amigos que não são inscritos que se inscrevam, compartilhem, se acharem que o assunto é útil para os nossos irmãos, para outras pessoas, ativem o sininho para receberem novas notificações e também nos dê o seu like ao final do trabalho, o que muito nos ajudará a fortalecer o canal. Então, no nosso trabalho da noite, o nosso assunto é as 5 partes do Evangelho. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está anotado por Allan Kardec que, exatamente no Objetivos dessa obra, ele cita que nós podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E quinto, o ensino moral. Diz Allan Kardec que as 4 primeiras partes têm sido objetos de discussões, a última, no entanto, permanece inatacável. Diz ele que essas 5 partes nós podemos dividir os estudos do Evangelho, vão nos dar uma ampla visão daquilo que o Cristo realizou aqui na Terra. É claro que a primeira parte, quando nós falamos dos atos comuns da vida do Cristo, quais eram os atos comuns? Quem foi o Cristo antes da sua missão, o que é a sua infância, a sua juventude? E há uma escassez, é claro, de referências, exceto alguns estudiosos que resolveram, como Schopenhauer, como outros grandes pensadores, trabalhar biografia do Cristo enquanto menino, enquanto jovem, as peculiaridades da sua vida familiar, enfim, esses detalhes. Mas isso não chega a ser fundamental, porque não agrega a sua missão fundamental, que era revelar o reino de Deus para cada um de nós, não agregam novos valores. Até então, Jesus, para nós, é um homem que surgiu dos 30 aos 33. É nessa fase que ele corporifica para o trabalho do bem. Os milagres, sob o ponto de vista do que poderíamos entender semanticamente como milagre, seria a derrogação da lei da natureza. Nesse sentido, não houve milagre, mas houve o domínio da lei de Deus, que Jesus conhecia muito bem e utilizou de maneira soberba, de maneira extraordinária, de maneira a sobejar acontecimentos inesperados, inexplicáveis, com os quais nós não tínhamos grande convivência, como um cego ser curado, um cego de nascença, ser curado por uma borra de cuspe com terra do chão. Quer dizer, coisas inusitadas, como uma mulher tocar a fímbria, a borda da sua túnica e se curar. Um cego retomar a visão, como aconteceu com Bartimeu, o cego, que pediu a Jesus que ele gostaria de voltar a ver, e Jesus lhe concede essa graça. Então, verificamos a multiplicação dos pães e dos peixes, fenômeno de materialização extraordinária, um fenômeno de efeito físico que é difícil de compreender, não conhecendo os mecanismos da lei de Deus e a extensão da sabedoria de Jesus. Então, os milagres do Cristo, ao longo do tempo, vão sendo revelados e explicados naturalmente, não com facilidade, mas com o tempo, e haveremos de aprender muito mais sobre isso, As palavras que serviram
para fundamentar os dogmas da igreja, céu, inferno, Deus, demônio, coisas que tais, também foram palavras contextualizadas em determinados momentos da história do cristianismo e que naturalmente depois foram descontextualizadas e acabaram ganhando outras conotações, né, no imaginário popular, inclusive no repertório religioso, né? As predições, todas aquelas predições que foram feitas sobre o futuro do mundo, né? E quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra, ainda não será o fim, né? O mundo e o céu e a terra passarão, mas minhas palavras permanecerão, né? Essas palavras, essas predições permanecerão no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, porque muitas delas não antecipam um futuro propriamente dito, mas definem uma linha de situações nas quais o Evangelho de Jesus preponderará, nas quais a ascensão, a conduta do Cristo se sobreporá a todas as conceituações filosóficas, sociológicas, religiosas que nós encontramos. Então, as palavras de Jesus ganhavam esse contexto, esse peso, né, que realmente a elas foram dados, mas ele acabou por nos trazer muito mais do que uma performance espiritual, pessoal, fantástica, mas ele trouxe, sobretudo, o ensino moral, que, segundo Allan Kardec, é a quinta parte dessa análise. E esse é o fundamento do Evangelho de Jesus, é o ensinamento moral. Nele, todas as religiões estão contidas. Quando lhe perguntaram, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus disse, o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua energia, buscar o seu reino em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Nessa lei, disse Jesus, estão contidos todas as leis e todos os profetas, tudo aquilo que foi revelado antes de Jesus, tudo aquilo que foi propalado, foi falado, dado como verdade, estava contido nesse fundamento do amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo, como a nós mesmos. Sem o que não há amor a Deus. E se há amor a Deus, não pode faltar o amor ao próximo. Porque são duas coisas inexcluíveis uma da outra. Por isso que Jesus disse, o primeiro mandamento, o maior de todos, é esse. E o segundo, semelhante, portanto, conexo, parecido, numa relação de causa e efeito, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o ensino moral de Jesus não põe questão em nenhuma religião. É difícil, podemos até divergir sobre ressurreição e reencarnação, podemos ter pontos de vista diferentes sobre se houve milagre ou apenas uma intervenção sábia, não conhecida, na lei da natureza, ou o uso complexo da lei, o uso perfeito da lei complexa, que Jesus muito bem sabia fazer. Podemos divergir sobre várias coisas. Religiosamente, podemos aceitar o que os outros recusam e podemos recusar o que os outros aceitam. Isso é da vida, não há nada de errado nisso. Mas é impossível divergir sobre o amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perdoai para que Deus os perdoe. Tendes compaixão do próximo, com a mesma medida com que medides, também te medirão. É difícil e quase impossível divergir sobre a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei sábia. Havendo causa, os efeitos são inevitáveis. E havendo efeitos, busque as causas. E haveremos de encontrar um nexo causal entre uma coisa e outra. Então, estamos todos investidos dessa responsabilidade. Podemos ter opiniões diferentes sobre várias coisas nesses vários ângulos pelos quais nós podemos examinar o Evangelho. Mas não há de ter dúvidas sobre nós, sobre perdão, amor, sobre solidariedade, fraternidade, respeito,
não há de ter dúvida sobre harmonizarmos com a lei de Deus, respeitarmos a lei divina e praticarmos a solidariedade espiritual, levarmos a sério o Evangelho. Por isso, quando nós lemos as páginas do Evangelho, nós começamos a pensar na relevância de Jesus para todos nós, na importância que esse mestre, amigo, irmão, que esse modelo e guia tem para cada um de nós. A vida às vezes fica difícil porque nós transgredimos certos fundamentos que Jesus nos apontou como necessários para a vida. Por quê? Muitas vezes nós levamos opiniões pessoais a ferro como sendo a verdade das verdades. E muitas vezes se contraria a lógica, se contraria os fundamentos morais, os fundamentos espirituais. E muitas vezes afrontamos a lei de causa e efeito, fazendo escolhas, tomando atitudes que de repente desbordam para nós em grandes provações espirituais. Então, o nosso pensamento se une ao de Jesus quando todos nós buscamos esse amparo filosófico e espiritual, quando nós adotamos as receitas do Evangelho do Cristo para o nosso cotidiano, quando nos colocamos no lugar do outro por empatia, tentando fazer aquilo que Jesus diz: faça pelo teu próximo o que você gostaria que ele fizesse para ti. Ou como os gregos diziam, não faça por ele o que você não gostaria que ele não fizesse por ti, que ele fizesse por ti. Então, na verdade, nós todos estamos ungidos a esse amplo capital de espiritualidade que o Evangelho de Jesus nos oferece há 2000 anos. Mas muitas vezes o imediatismo, o amor próprio, o orgulho, né? O apego às coisas materiais, muitas vezes nós deixamos de utilizar essa ferramenta que podia moderar os nossos hábitos, levar-nos a atitudes corretas, a aproveitamento das experiências da vida. Nós abrimos mão disso por conta de uma vaidade pessoal ou de um falso sucesso momentâneo. Por isso que Jesus dizia que aqueles que o amavam viveriam como ele. O apóstolo Paulo advertiu muito isso. Aqueles que dizem ser do Cristo, que vivam como ele viveu, que andem como ele andou. Aquele que diz que é do Cristo, mas não vive os seus mandamentos, esse não é dele, dizia o apóstolo Paulo, com a firmeza e o poder das suas palavras, mas sobretudo o poder da verdade que emanava nessas palavras. O Evangelho de Jesus é tão poderoso que o próprio apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele dizia que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura, vejamos bem. É como se fosse um homem ressurrecto de si mesmo. Um homem salvo das suas próprias imperfeições. Um homem trazido à vida para uma nova experiência dentro da mesma vida. Parece contraditório, mas não é. Porque disse Jesus: eu vim para que tenhais vida. Vida todos temos. Mas ele completou: vida em abundância. É diferente, totalmente diferente, porque não se trata aqui de uma abundância monetária, de uma abundância financeira, de uma abundância patrimonial, mas de uma abundância espiritual, onde tudo tem sentido, na qual tudo tem nexo, na qual tudo se explica, tudo se amplia e de fato nos enriquece. Então Jesus advertiu, o apóstolo Paulo nos lembrou, né, que essa vida com abundância implica mudanças de atitudes, tomadas de posições, mas tudo de acordo com o ensino moral. Tudo de acordo com aquilo que é o fundamento espiritual da fé cristã. Então, caminhamos no nosso dia a dia, buscando dar o melhor de nós, tentando imprimir na vida esse halo luminoso, espiritualmente falando,
tentando imprimir na vida essa bondade, essa generosidade, essa misericórdia, tentando fazer funcionar o nosso lado espiritual mais luminoso, mais nobre, mais digno. Por isso, ao nos lembrarmos aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec explica os objetivos do Evangelho, ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo veio para nos trazer, desvendar o ensino moral de Jesus, razão pela qual nós buscamos nele a inspiração para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. Então, nosso assunto de hoje é o estudo dessa mensagem de introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Recomendamos a leitura. O objetivo dessa obra é a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos explica por que a espiritualidade e Allan Kardec nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós tomássemos conhecimento do ensino moral de Jesus. E é isso que essa obra nos proporciona. Então, desejamos aos amigos todos que estão nos assistindo, que estão conosco nesse momento, que tenham muita paz, muita alegria, que essas páginas do Evangelho possam, de alguma maneira, elucidar, esclarecer, envolver os nossos sentimentos e, sobretudo, enriquecer-nos espiritualmente, para que, mediante esses ensinamentos, nós possamos ter uma vida de paz, de aproveitamento e de luz com todos os nossos familiares, amigos, com a sociedade na qual vivemos, para que nós, de fato e concretamente, possamos viver essa vida de abundância, de alegria e de felicidade que Jesus nos anunciou. Nosso agradecimento pela companhia, pedimos novamente que compartilhem, se inscrevam, que acionem o sininho e que nos dê o seu like ao final se acharem que o trabalho valeu a pena. Nossa mensagem da noite foram os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós o ensino moral de Jesus e nos revela a bondade e a misericórdia do nosso Pai, a grandeza e a generosidade do próprio Cristo. Muita paz, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.